Bom, pessoal, nós vamos começar aqui já misturando para refogar o frango o azeite, são 60 gramas, o alho, que são 25 gramas, e assim que o alho dourar, a gente entra com a cebola. São 180 gramas de cebola. Bom, agora eu vou entrar com as 90 gramas de azeitona preta, fatiada. Misturo bem. E agora eu entro com as 200 gramas do tomate picado. Bom, agora eu vou deixar apurar por mais ou menos uns 5 minutos e depois eu entro com o restante dos ingredientes. Agora eu vou adicionar as 13 gramas de colorau. Vou misturar bem aqui. O colorau automaticamente já vai começar a se dissolver, que é o que vai dar cor no nosso recheio. Agora com a nossa mão mesmo, muito bem limpa, higienizada, nós vamos adicionar aqui 750 gramas de frango já previamente cozido e desfiado. Tá? Eu cozinhei ele sem sal, porque como eu vou temperar ele aqui agora, eu não achei necessário cozinhar ele já com sal ou tempero. Bom, agora eu vou adicionar 20 gramas de caldo de galinha. Eu dissolvi ele em 60 ml de água, tá? A água estava previamente quente e aí eu dissolvi ele para ele incorporar melhor aqui no recheio. Dou uma misturadinha e logo em seguida eu já entro com o restante dos temperos, que são 2 gramas de pimenta do reino, 5 gramas de orégano e as 15 gramas de cebolinha e 15 de salsinha. Aqui eu deixei o sal já reservado e aí eu vou pôr por último. Vou experimentar, ver como é que tá de sal e aí eu acerto ele com o tempero. Vou adicionar 5 gramas de sal. O sal pode ser a gosto, pode ser um pouco mais de 5, um pouco menos de 5, só tomando o devido cuidado para não ficar salgado demais. Bom, tá pronto o nosso recheio, agora eu vou deixar esfriar. Bom, pessoal, agora eu vou adicionar aqui 300 gramas do requeijão cremoso. Bom, uma dica, se você quiser fazer para padaria ou para venda, para congelamento ou até mesmo para armazenamento em refrigerador, é sempre bom considerar que o tomate e alguns ingredientes como o tomate, a azeitona, diminuem um pouco o shelf life e a vida útil do recheio. Então, se você quiser retirar e manter só alguns ingredientes, retirar os outros, para não ter perigo de azedar ou estragar com facilidade, fica a seu critério. Agora que eu vou misturar, o frango já está frio, o requeijão também está frio, e eu vou só agregar os dois aqui, formando uma espécie de uma pasta, de um recheio mais cremoso mesmo. É interessante não colocar muito requeijão, porque senão fica cremoso demais, e aí dificulta um pouco na hora de rechear as coxinhas, e aí facilita com que elas estourem. Bom, pessoal, para a massa eu vou começar adicionando aqui as 80 gramas de manteiga, aí eu deixo ela derreter. Agora eu vou adicionar 25 gramas de alho e vou dourar ele levemente. Agora eu vou entrar com as 90 gramas de cebola, assim que o alho começou a dourar. E vou só suar essa cebola aqui, deixar ela refogar um pouco. E assim que ela começar a criar um pouquinho de cor, eu já adiciono o restante. Agora eu vou adicionar as 500 ml de leite. E logo em seguida, os 500 ml de água. Feita essa mistura, eu adiciono as 440 gramas de batata cozida e já amassada, tá? Eu processei ela um pouco, passei ela pelo processador um pouco, para ela ficar bem homogênea, bem misturadinha e não ficar nenhum tipo de grumo no meio da massa. Agora eu vou adicionar 40 gramas de sal e 2 gramas de pimenta do reino em pó. Vou entrar agora com 15 gramas de salsinha picada, misturo bem aqui, só deixo ela se espalhar aqui pelo líquido. E logo em seguida eu já entro com 520 gramas de farinha de trigo. Posso adicionar de uma vez, não tem problema, porque eu vou mexer essa massa bem aqui e vou cozinhar ela.
Agora eu vou mexendo bem essa massa, e agregando bem a farinha. E eu vou mexer ela até ela soltar do fundo da panela. Ela vai desgrudar, vai ficar soltinha, vai ficar uma massa consistente e solta da panela. Bom, pessoal, ela já começa a soltar do fundo da panela, ó, desgrudar. Tá boa a nossa massa. É bom, mesmo que quando comece a desgrudar, cozinhe mais um pouquinho, tá? Essa massa tem que ficar bem cozida, para que depois, na hora de for modelar as coxinhas, não te dê problemas. Bom, pessoal, agora nós vamos para a última parte, né, e principal, que é a modelagem da coxinha. Então, essa parte é imprescindível. Então, eu separei bolinhas, eu boleei em bolinhas de 80 gramas de massa, né, fiz a bolinha bem boleadinha. Por quê? Porque se você deixar alguma rachadura, alguma ranhura aqui, fica ruim na hora de modelar, ela pode rachar e o óleo infiltra e estoura a massa. Vou mostrar para vocês como é que modela. Vou pegar o fundinho da massa aqui que estava virado para baixo, vou abrir aqui, ó, dessa forma, não deixando o fundo muito fino, porque senão fica ruim de modelar. Você vai abrir só para as laterais. Faz uma cavidade aqui, venho com cerca de 40 gramas de recheio, dá mais ou menos uma colher de sopa. Aí com a colher, eu dou uma apertadinha aqui de leve, eu venho fechando aqui as laterais, aperto um pouco, ó, de leve, sempre leve, ó, e vou apertando o recheio um pouco para baixo, tá? Ó, vou colocando ele para dentro e vou fechando a parte de cima, ó. Quando chegar na massa, o que eu faço? Eu aperto um pouquinho ela para dentro, ó, para não ficar nenhuma ranhura, e já venho apertando a pontinha dela aqui. Então, eu já pego a minha mão, modelo aqui, ó, na palma da minha mão, ou posso virar ela também assim, ó, e vir. Tem gente que prefere dessa forma, tem gente que faz assim com a palma da mão, ela já forma uma gotinha, a coxinha propriamente dita. Bom, pessoal, agora a gente vai empanar as nossas coxinhas. Vou passar numa mistura de 2 ovos com 500 gramas de água e 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Misturo bem e utilizo para passar as nossas coxinhas aqui para empanar. Eu passo a coxinha aqui primeiro na mistura dos líquidos e coloco na farinha panko. A farinha panko é uma farinha usada na culinária japonesa. Ela é feita de pão de forma amanhecido e seco e é ralada para ficar mais grosseira. Bom, finalizado o nosso empanado, agora a gente vai levar para fritar. Bom, pessoal, agora a gente vai para a parte final, que é a fritura. Vou pegar a nossa coxinha aqui, com muito cuidado. Nosso óleo está a 170 graus, tá? Toma cuidado para não colocar no óleo muito quente, porque pode fritar a coxinha rapidamente e não cozinhar o recheio dentro, principalmente se estiver congelada, tá? Bom, galera, ela já está frita aqui. Vou retirar ela do nosso óleo e já transfiro aqui para o papel absorvente. Bom, para o restante das coxinhas é só repetir o processo e fazer do mesmo jeito que vai dar certo.